Eu tenho certeza que Deus vai usar muito aí o nosso querido apóstolo Eduardo Kadosh, né? Ele veio do Rio, aceitou o nosso convite, está ali com a esposa. E eu quero já nesse momento convidar aqui o nosso querido apóstolo Eduardo Kadosh. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. Ele está aqui, ele foi indicado por um amigo muito especial, que é o pastor Valmir. É lá de Belfor Roxo, eu ministrei na igreja dele, o Valmir ministrou no nosso café. É pastor de igreja, apóstolo, e veio do Rio, irmãos. E eu esqueci de falar para ele sair mais cedo um pouquinho por causa da ponte, mas ele se adiantou, e eu disse para ele, quem se adianta governa, né? Conseguiu chegar primeiro do que eu aqui. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do apóstolo? Deus abençoe, apóstolo. Shalom, shalom, queridos, graça e paz da parte do Eterno. Para mim é uma felicidade, uma alegria, poder estar aqui e ver a quantidade de pastores. A gente milita com isso desde 2006, com unidade, e a gente sabe que o que é complicado é juntar pastor. Tá? Nós temos uma aliança de pastores em Belfor Roxo desde 2006, e a gente conseguiu ápices incríveis na cidade, colocar 6.000 pessoas em uma marcha para Jesus de bairro, né? Mas como isso, de uma hora para outra, o mínimo de vaidade dispersa todo mundo. Está aqui e ver essa quantidade de pastores, glória a Deus pela vida de vocês, que Deus continue abençoando todos que estão envolvidos nisso. Então, rapidamente, deixa eu só fazer uma apresentação rápida. Eu sou Eduardo Ferreira Kadosh, porque nós éramos como essa aliança de pastores. Tinham 4 Eduardos, 3 Eduardos, nós éramos os diretores desse grupo. Então, tinha 3 Eduardos, e quando um ia pregar, o outro ia dirigir, quem vai ser e tal. E aí, para começar a identificar os Eduardos, o Eduardo da Kadosh. Aí o Eduardo da Kadosh, que é a comunidade apostólica Ministério Kadosh, depois tiraram o Da, ficou Eduardo Kadosh, depois tiraram o Eduardo, e lá ninguém me conhece nem mais como Eduardo, só como Kadosh. Ficou esse nome mesmo, e eu acabei ganhando esse nome. Então, nós estamos pastoreando numa comunidade em Bom Pastor, chamado Gogó da Ema. Não clama o sangue de Jesus, não. É lá mesmo, no Gogó da Ema, o que sai na televisão, o que acontece tudo, é lá no Gogó da Ema, em Belfor Roxo, que é a nossa igreja. E Deus nos plantou lá 23 anos atrás, nós estamos trabalhando naquele lugar. E Deus nos deu aí, colocou sobre nós uma envergadura apostólica, primeiro profética, depois apostólica, e Deus nos deu algo que foi o diferencial para aquela região onde nós estamos militando, e para os nossos membros dali, que ali estavam e chegavam. Libertação financeira. Deus nos ungiu quando eu ouvi essa mensagem aqui, eu falei, meu Deus, mais um libertador financeiro. Glória a Deus, não estou sozinho. Segura aqui. Esse é um dos livros nossos. Eu falo muito sobre isso aí. Experiências nossas, é sobre honra. Uma das coisas que diz aqui, que Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele não abre mão da tua honra. Isso é indefinitivo. E Deus nos deu, no decorrer disso aí, essa igreja. Eu sou filho de pastor assembleiano, né? Sobrinho de pastor assembleiano, nascido dentro do Evangelho, casado há 29 anos, vamos fazer agora 29 anos, e é isso. E eu preciso falar algo para você que Deus colocou no meu coração. Eu quero ser rápido, mas eu não quero perder o tempo, porque a estação que nós estamos vivendo, como foi dito, nós estamos vivendo uma estação de libertação e uma estação de transferência de riqueza. Que essa é a estação de Pêssah, essa é a estação de Páscoa. É uma estação que Deus quer enriquecer, e não só financeiramente, mas Deus quer nos enriquecer de uma mentalidade liberta para conquistar, porque não adianta só sermos libertos como pastores, né, da questão das finanças ou de uma amarra física, mas uma amarra mental nos impede de romper e viver tudo que Deus tem preparado para a gente. Então, eu preciso ministrar o teu coração, e eu preciso ser rápido. Eu tenho esse livro, que é A Chave da Honra, mas antes Deus nos deu
este livro aqui, que é o Manto da Paternidade. Eu falo de paternidade em 3 níveis. Eu falo de paternidade espiritual, eu falo de paternidade divina e eu falo de paternidade biológica. Eu falo de Deus como pai, eu falo de pastores como mentores, como pais, e falo de paternidade biológica. E isso aqui foi o que fez com que a nossa igreja entendesse e a mente virasse para que a gente pudesse crescer e avançar. Depois de falar sobre isso, ministrar conferências pelo Brasil todo, Deus falou, bota em um papel, coloquei e fiz um livro. Fiz o livro num ano. E agora, o que Deus tem agido, eu tenho visto muito isso acontecer com aqueles que ministram sobre algo, que Deus vai exigir que você coloque em prática aquilo que você esviscera, aquilo que você teoriza. Deus vai querer que você coloque em prática. Então, num determinado dia 25 de abril de dezembro de 2022, eu tinha escrito em 2021, e a gente estava em casa, era Natal, nós íamos para a igreja, era um domingo, e aí o telefone toca às 4 horas da tarde, e nós recebemos uma notícia que o irmão da Selma, que estava uma viagem, a gente não sabia, que ele tinha ido viajar com a família, sofreu um acidente, e ele e a esposa sofreram uma violenta morte, e os 2 filhos sobreviveram ilesos. E quando eu recebi a notícia, a gente tinha que ir para o culto, porque era culto. E nós fizemos o culto todo, e depois do culto nós demos a notícia, a igreja desmontou. E quando eu estou entrando no avião, na madrugada, para irmos para o Ceará, porque isso aconteceu no Ceará, a família estava viajando, estava a 8 horas de chegar no seu destino, e no avião, Deus falou comigo, você está disposto em colocar em prática aquilo que você falou na teoria durante anos? E aí eu falei, Senhor, mas como vai ser isso? Eu com um filho de 30, de 29, vai fazer 29, com uma filha de 25, os 2 independentes, eu morando em Araruama, vindo para o Rio de Janeiro para ministrar a igreja no domingo, ficava até terça e voltava. A igreja muito acertada, alinhadinha, com os ministérios tudo funcionando, pastor em cada setor, e eu ali, falando, Senhor, agora o Senhor me deu um tempo de descanso, glória a Deus e aleluia. E o Senhor falou, agora assume uma adolescente de 10 e um de 16. Tu vais acordar agora todo dia às 5 horas da manhã para colocar essas crianças para o colégio militar, que eles estão no colégio militar. E aí a vida, querido, não foi mais a mesma. De um ano desse período para cá, a nossa vida toda está em torno de exercer algo que um dia eu teorizei. Porque por muito que eu falei, isso aqui era só uma teoria. Mas aí Deus falou, você vai ter a oportunidade de viver na prática. Então Deus vai pegar tudo que a gente vai falar para você hoje e vai te dar a oportunidade de você colocar isso em prática. Eu lembro muito bem quando nós estamos falando de batalha espiritual, e eu estou ministrando, falando uma série, e de repente eu virei para a liderança e falei, Deus vai dar a oportunidade de tudo que vocês estarão ouvindo isso. Eu profetizo que o próximo culto vai ter demônio aqui que vocês não vão. Pessoal, o sangue de Jesus tem poder. Foi exatamente o que aconteceu. Todos os que estavam carregados foram que entraram pelas portas, e quando entravam pelas portas aconteceu. Então Deus vai te dar uma oportunidade para que tudo aquilo que você está ouvindo hoje, coloque em prática na tua vida e exerça de uma forma sobrenatural. Amém? Vamos com o texto comigo, rapidinho. São apenas 6 versículos esse texto, eu quero que você me acompanhe. E nós vamos falar de algumas verdades. Hoje popularmente conhecido como o dia da mentira, mas hoje Deus vai implantar algumas verdades no teu coração. Hoje Deus vai trazer uma verdade, e as verdades são libertadoras. Isso acontece. Capítulo 6 de 2 Reis. No capítulo 6 de 2 Reis, eu quero que você leia comigo. É muito conhecido esse texto, mas eu quero falar disso aqui para liderança e para pastores. Quem quer ouvir, diga, eu quero. Então, quem tem ouvidos, ouça. Diz assim, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como o Senhor vê,
esse lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Você está comigo aí, sim ou não? Você achou? Achou? Está acompanhando? Amém? Tem 2 Reis na tua Bíblia? Glória a Deus. Então vamos lá. E diz assim: vamos ao Rio Jordão, que cada um de nós possa pegar e cortar uma viga. Repita comigo, uma viga. Para construir ali um lugar de reuniões. E disse Eliseu: podem ir. Então um deles perguntou, tremendo isso: por acaso o senhor não gostaria de ir com a gente? O senhor não quer descer com a gente? E com os teus servos? Ele disse: sim, eu irei. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Cada um deles estava fazendo o quê? Cada um deles estava fazendo o quê? Cada um deles estava cortando uma árvore. Vamos lá. Eu quero que você me acompanhe para que você possa entender o que nós vamos liberar sobre a tua vida hoje. Quando um deles estava cortando um tronco, uma viga, o ferro do machado caiu na água. E aí ele gritou: ah, meu Senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, jogou na água, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue. E o homem esticou o braço e o pegou. Fecha os olhos um pouquinho só. Senhor Deus e Pai, que a tua palavra surta o efeito pela qual ela está sendo enviada. Nesse momento, Senhor, eu repreendo todo demônio roubador de palavra, ou que tem a capacidade de distorcer a palavra do púlpito até chegar nos ouvidos. Então nós desalojamos se entrou algum espírito humano para distorcer ou para tentar colocar, Senhor, aquilo que não é a verdade e o sentido. Então que essa palavra surta o efeito pela qual ela está sendo enviada nessa noite aos líderes dessa casa. Uma das grandes verdades que todos nós precisamos ter, se que queremos romper como pastores, queremos romper como líderes, independente se você é um pastor primário, se você é um líder da sua congregação, ou se você é um pastor auxiliar, o maior inimigo, né, do sucesso se chama mediocridade. Repita comigo, mediocridade. Todo líder precisa ter um espírito de excelência. E qual é a grande dificuldade? Qual é o grande opositor do espírito de excelência? Simplesmente é quando está tudo fluindo, quando está tudo muito bom. A gente olha para o lugar, olha para casa e diz: ah, mas está tudo muito bonito, as cadeiras estão bonitas, arrumadas, o ministério de louvor está ok e tal. Mas quando não se há espírito de mediocridade e há um espírito de excelência, esses homens poderiam dizer: uau, nós somos privilegiados, porque nós somos 50 profetas, porque havia várias escolas de profetas que esse profeta visitava. Você vê que antes de ele ser assunto, ele vai em cada lugar onde há uma escola de profetas. Nós estamos aqui, nós estamos bem aqui. Então, se nós estamos bem aqui, nós não precisamos mexer. Esse é o sentimento de mediocridade. A gente não avança porque chegou num platô. A gente acha que aconteceu, que o ministério está fluindo, que aquilo já está bombando. A gente não precisa mais. Então, o grande inimigo de quem vai romper, que tem uma promessa para romper, é o comodismo, é a mediocridade. Mas o espírito de excelência, o Senhor está liberando para essa geração de pastores e líderes, e gerar incômodo no coração. Uau! Olha o que ele diz. E sabe o que me chama a atenção aqui, bispo? Sabe o que me chama aqui a atenção, AP? É que não foi Eliseu que reclamou. É a equipe dele que olhou e falou: esse lugar está pequeno. Não precisou o AP dar um toque, não precisou o bispo dar um toque, não precisou o líder dar um toque. Quem está olhando tem que estar em conferência, eles têm que estar fluindo junto com aquele que lidera. Eles olharam e falaram: esse lugar aqui é pequeno demais. Eles não estavam acomodados com a mediocridade. Eu quero te dizer que o Senhor, nessa nova estação, o AP falou que nós estamos entrando numa estação próspera, e eu creio nisso, essa estação de prosperar. Mas essa estação, ela não é para medíocres. E eu não estou ofendendo, mediocridade até na média.
As pessoas se escandalizam quando alguém quer estar acima da média. Mas Deus não te chamou para viver na média. Porque o próprio Jesus disse, eu vim para que tenha o quê? Na média. Vida o quê? O que é vida abundante? Se você der um Google, você vai entender o que é a palavra, o significado da palavra abundante. Abundante é ter mais do que você precisa. E deixa eu te profetizar, Deus vai te dar mais do que você precisa. Nós estamos agora numa formação de caráter dessas crianças, porque não foram criadas conosco, não foram trazidas na cultura que nós temos dentro da nossa linguagem apostólica, dentro da nossa linguagem profética. E eu tenho que ensinar, às vezes, o que está acontecendo para eles entenderem. Eu falei, olha aqui, abre a geladeira, dá uma olhada. Estão olhando a geladeira, tem o que tem na geladeira, eles vão relatando. Eu falo, tem quanta, em quanta quantidade? Ah, tem muito. Eu falei, então você tem abundância, você tem mais do que você precisa. E é para isso que Jesus veio, para nos dar vida, e a vida tem que ser abundante. Eles já tinham o que eles precisavam, eles falaram, mas nós não estamos pensando na gente, porque um líder não pensa no individual, ele pensa na coletividade. Ele falou, quem vai chegar aqui vai ficar numa situação difícil. Para melhorar quem está chegando, nós temos que expandir, o ministério tem que crescer, nós precisamos alargar isso aqui. Nós precisamos de um lugar maior. Será que hoje, dentro do conforto que você já está, você pode se desafiar nessa estação e dizer, eu preciso expandir. Eu preciso expandir em conhecimento. Eu preciso expandir financeiramente. Mas eu não preciso. Quem foi que disse que você não precisa? Aí você vai dizer, não, mas eu tenho. Não, querido, a prosperidade não é pelo teu carro que você dirige. A prosperidade não é a casa que você mora, não é a roupa que você veste, é a sua capacidade de distribuir, não é a capacidade de acumular. Se você não está conseguindo distribuir dentro de uma qualidade extrema, então você não está próspero o suficiente ainda. Você precisa enriquecer mais. Para quê? Para ostentar? Não, para distribuir. Está vendo a quantidade de pessoas que precisam de alguém que possa ministrar de uma forma poderosa. Então, é por isso que nós não podemos mais nos acomodar, viver essa acomodação de dizer está boa, a igreja está boa, o ministério de louvor está bom. Não, não está bom. O lugar que habitamos está apertado demais. E Deus, nessa estação, quer alargar essas fronteiras. Deus vai alargar ministérios. Deus vai alargar finanças. Deus vai alargar negócios. Deus vai fazer com que expanda. Mas aí você tem que entender que você não pode viver na mediocridade. Uou, é pequeno demais. O negócio está pequeno demais. Deus vai ampliar o teu negócio. Uou, o lugar que estamos é pequeno demais. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E aí, identificou o problema? Identifiquei. Então, busque a solução. Porque tem gente que só vê problema e traz problema para a gente. Uma vez alguém chegou para mim e falou, eu era pastor, falou, pastor, eu estou sentindo que nós precisamos de mais um culto na igreja. Eu falei, é para atender as pessoas. Eu falei, espera aí um momento. A chave da igreja. Escolhe o dia, abre e começa a ministrar. Mas que é isso? Eu falei, não, para mim é fácil. Você arranja mais um dia para me ministrar. Se você viu, a solução do problema está com quem detecta ele. Se você enxergou, Deus te deu a capacidade de resolver. Então tem um monte de observador que está na equipe só observando, mas ninguém busca uma solução, só aponta. Quem trouxe o problema também trouxe a solução. Falou, o lugar é apertado demais. O que é que a gente faz? Desçamos e vamos cortar a viga para poder alongar o lugar. Então não adianta só chegar com o problema. Nós precisamos ter a solução para aquilo que está nos acomodando. Você está me entendendo? Você está comigo? Está fazendo algum sentido para o Senhor? Quem é pastor que alguém nunca veio trazendo um problema para ele sem solução? Aí, olha o que
esse servo, esse chorate, esse filho de profeta, esse aprendiz de profeta, esse mini profeta, esse profeta júnior, esse trend de profeta, olha só, trainee de profeta, ele diz assim, ó, o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Eu imagino o profeta, não, disso eu estou ciente. Tem gente que vai mostrar problema para a gente que a gente já está vendo há muito tempo. Eu estou lá com algumas situações na casa que toda vez que eu olho, eu falo, Jesus, será que ninguém está vendo isso? Só eu que estou vendo. E passa todo dia. Aí essa semana, um filho sentou comigo e falou, meu pai, vou falar um negócio para o senhor. Isso aqui está me incomodando. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, o senhor tem coragem de marcar uma reunião com a liderança para eu passar um projeto que eu tenho? Eu falei, claro, sexta-feira, é sexta-feira agora. Eu falei, sexta-feira a gente marca a reunião. Porque, querido, quem detecta o problema, Deus já deu a unção para resolvê-lo. Não, aplauda o Senhor, já que vai aplaudir, faz direito logo, pelo amor de Deus. Repita comigo, o problema é de todo mundo. Então a solução precisa ser de todos. Todo mundo tem que se envolver no negócio. Nessa história a gente vê como funcionava, porque o profético funciona desse jeito. Não é um só, e pá, e tal. Quem recebe o profético, querido, ele tem que gerar, o ventre dele não pode ser estéril. Ele não pode ficar recebendo e retendo e não distribuindo. Então esses meninos já começaram a ter a visão profética, a visão do futuro. Eles falaram, o lugar é pequeno demais. Então o que a gente faz? Vamos ao Rio Jordão. Querido, sem vaidade não, mas que eu sou a minha igreja é no Gogó da Ema, não tenho dificuldade. Então não tenho que ficar de nariz em pé, não. Eu já fiz mais enterro do que casamento. O que já teve filhos de ovelha nossa que foram queimados no micro-ondas. Então, não tenho, isso eu não tenho. Mas pela misericórdia, eu já entrei 12 vezes no Jordão. Já desci no Jordão. Nós fazemos caravanas todo ano. Esse ano passado que nós já estávamos com a caravana certa para embarcar. No final de 31 de outubro, aí acontece o dia 7, acontece aquela tragédia, a gente não foi esse ano. Mas há 12 anos a gente vai, às vezes, aí 2 vezes no ano. Então, Jordão, a palavra é Iardenit. O significado é aquele que desce. Uau! Porque o Jordão, ele fica, a nascente dele é lá no Hermon, e ele vai descendo até chegar nas terras de Israel. Então é descer. Então a gente não vai conseguir resolver o que precisa ser resolvido se não gerar humildade e descer. Como você falou, vamos descer ao Jordão. Até o próprio Yeshua precisou descer no Jordão. E João falou, não, eu que careço e a ti tu vem a mim, eu não sou digno de desamar o cadastro do teu tênis. Para os dias de hoje, para você entender. Ele falou, não, mas deixa se cumprir, eu preciso estar ali. Ele falou, nós precisamos descer, porque a solução às vezes não está aqui. A solução, na maioria das vezes, está aqui. Todos nós somos profetas, não sabemos se iremos herdar a porção dobrada do Pai, que o Pai tem o direito de dar para o filho primogênito, né, a porção dobrada, a unção dobrada, o dobro da porção, foi o que o Chorate pediu, me deu o dobro da unção que está contigo. Falou, rapaz, tu não sabe o que tu está pedindo. Então, nós vamos descer, mas quando vamos descer, olha só, preciso correr, vamos lá. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós vai fazer o quê? Leia aí comigo. Cada um de nós acha uma outra versão que cada um de nós pegará uma viga. Quem é que tem essa versão? Abra aí para ler. Lê para mim. O verso é o verso
de número 2. Vamos lá. Gente, é sem empurrar, é um de cada vez. Não precisa. Fala. Cada homem... O que é viga? Aqui. Isso aqui é uma viga, só que era de madeira. Para que isso aqui serve? Para dar sustentação. Só que o seguinte, ele falou, mas se cada um de nós sustentar, trazer uma sustentação, dá jeito. Agora, querido, você não pode esperar que a coisa cresça e alguém desça e carregue a sua viga e a dele. Fala para o teu irmão, é cada um com a sua viga, tá? Significa, se você não cortar e carregar, tem alguém carregando a sua. Você está sobrecarregando o serviço de alguém. Desçamos cada um de nós, olha, o trabalho de equipe. Querido, o grande problema de romper não é da liderança, é da equipe. Desculpe. Mas se a equipe deixar de fazer o que tem que fazer, sabe o que acontece? Vai sobrecarregar o outro da equipe, que vai ter que pegar duas vigas. A sustentação do projeto, que ficaria mais leve, alguém está se esforçando mais, alguém está trabalhando mais. Eu falei para os filhos outro dia desse lá, que a gente está numa batalha lá para colocá-los envolvidos com exercício físico. Eles não gostam muito, não. Mas e aí ela falou, mas eu não tenho tempo. Eu falei, enquanto você está falando, tem alguém mais ocupado que você que já está fazendo. Porque a nossa vida ao serviço do Senhor, o Senhor nunca vai chamar alguém que está desocupado, é sempre alguém que está produzindo. Então não adianta eu falar, eu não carrego a viga por causa do meu trabalho. Não. Eu não carrego a viga porque eu tenho... Deus chamou as pessoas desocupadas. Deus chamou os pescadores no ápice da pesca. Os caras nunca tinham feito uma pescaria como aquela. Eles nunca tinham acertado a mão como daquele. Quando eles fazem a maior pescaria da vida, eles abandonam tudo. Eles estavam no alto índice de produtividade. É aí que o Senhor vai te ungir e vai te chamar para você dar continuidade ao prolongar, ao crescer, ao estender, ao ampliar. Você ainda está comigo aí, sim ou não? Tem gente que não quer se lançar. E aí ele sobrecarrega quem já está. Porque quem está ocupado vai arranjar tempo de fazer um pouco mais. Sim ou não? Eu não sei aqui, mas lá em Belford Roxo, é quase sempre a mesma cara. Quando você convoca. É os mesmos braços. É para o mutirão. Aí tu já sabe quem é, porque é aquelas figurinhas carimbadas. E não são os desocupados, é todo mundo que tem negócio. Eu tenho filhas lá que tem negócio, tem 4 negócios. Chegou lá empurrando uma moto velha, hoje é dona de 2 mercados, é dona de 2 farmácias e está agora abrindo a terceira, e uma casa de ração. Não, 2 casas de ração. E está abrindo a terceira farmácia. E chegou lá empurrando a moto velha. A gente botava ela e a filha em cima da moto, dava um tranco, a moto pegava, ela ia embora para casa. Morava num cômodo, numa kitnet, sem bolso pelo lado de fora. E hoje está lá. Mas qualquer assunto que tem, é ela que está no meio. Ela que está anotando as quentinhas que vão vender, que a gente faz obra com quentinha, porque eu não sei. É igreja de comunidade, querido. Você está comigo, sim ou não? Então, o que acontece? Se cada um pegar a sua viga, o negócio expande. Falou, desçamos. Nós vamos juntos em equipe. E quando chegar lá, cada um pega a sua. Porque a gente vai prosperar. Visão. Eu tenho que construir algo maior. A liderança para romper precisa romper com a visão. Nós precisamos conseguir a mentalidade e temos que enxergar aquilo como se já estivesse pronto. Eles estavam descendo para construir, mas quem deu a ideia já estava vendo a casa pronta. Porque o profético faz você enxergar isso. E essa é a estação que o Senhor vai abrir os olhos espirituais, vai abrir o profético sobre a vida dos pastores, sobre a vida dos líderes, sobre a vida da sua equipe. O profético vai ser ativado para que você consiga ver a obra pronta. Tudo começa com uma visão. Ele falou, já estou vendo a casa pronta. Aleluia.
Eu não sei qual é o projeto para a tua igreja, mas eu quero convidar você que nesse momento mentalize isso. Não é papo de coach, não, é papo profético. O coach não tem um profético, você precisa entender isso. Se ele tivesse profético, ok. Se pegar um coach profético, aleluia. Mas o coach pelo coach, ele não tem. E o que desata não são boas ideias, é o profético que faz desatar. Então, aqui, esses alunos do profeta já estavam com os códigos, né? Como diz o outro coach, já estava com o drive instalado, o drive profético instalado na mente. Para poder romper, para poder virar. E aí eles têm uma visão, eles já viam uma casa maior. Querido, não precisa estar construída, você só precisa ver, aleluia. O que tu está vendo, Abraão? Oh, aleluia. Vê, conta aí, Abraão. Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Ele falou, Senhor, Sheked, amendoeiro, uma vara de amendoeiro. Ele falou, muito bem, Jerê, porque eu sou um Deus zeloso, que velo pela minha palavra. A palavra velar vem de velório, vem de tomar conta. Quando a gente está velando um corpo, a gente está tomando conta. Um corpo, não é porque? Mas a gente está ali. Ele está falando, Jeremias, quando eu lanço uma palavra, eu fico vigiando, velando para que essa palavra se cumpra. Então vai cumprir. Se liberar uma palavra profética sobre a tua casa, vai se cumprir. Se liberar uma palavra profética sobre os teus negócios, vai se cumprir. Se liberar uma palavra profética sobre a tua família, vai se cumprir. Você precisa ter a visão da casa pronta. Abraão, levanta os olhos e vê, porque aonde tu enxergar é teu. A tua visão, aonde a tua visão alcançar. E aqui eles estão dizendo, eu já estou vendo a casa pronta, aleluia. Aí a gente só precisa descer. O Deus já deu o projeto, querido. Antes de você fazer algo, Deus te dá um projeto. E Deus, quando te dá o projeto, querido, dá o recurso. Você não está vendo, mas o recurso já existe. Deus não faz filho sem orçamento pronto. A gente sim, Deus não. A mulher fala, não veio, tá? Como assim não veio? Não recebi a visita mensal. Então, é complicado. Estou sentindo os enjoos. Falei, meu Deus, mas a gente já tem um, está vindo outro. Vamos fazer um puxadinho aqui. Vamos botar mais uma cama que puxa debaixo da outra. A gente vai dando jeito, porque a gente gera filho sem orçamento. Deus não gera filho sem orçamento pronto. Deus primeiro cria todo o Éden. Ele gera tudo que o filho precisa para depois colocar o filho lá. Quando o filho levanta do pó da terra, está tudo pronto só para ele desfrutar. Quando Deus diz que vai colocar o povo na terra, Ele diz, eu vou te colocar numa terra que você vai morar em casa que você não construiu. Olha só que loucura. Você vai beber de cisternas que você não cavou. Você vai colher daquilo que você nem plantou. Mas quando entrar lá, não levanta o nariz. Lembre-se que foi a minha mão que te esforçou. Aleluia. Não diga, foi o meu braço que conseguiu isso. É o Senhor que te deu força para adquirir riquezas, porque Deus não vai gerar filhos sem projeto pronto. A gente que compra uma geladeira e depois vai medir, ela não passa na porta. E agora, o que vai fazer? Quebra aqui para poder a geladeira entrar, arranca a porta da geladeira para poder entrar na cozinha. A gente faz esses projetos malucos, mas Deus não faz projeto doido. Aí ele falou, quando a Sassa falou com ele, ele falou, ok, Deus, eu vou em nome de quem? De que Deus? Porque tem Mote, tem Anubis, tem Osíris, tem um monte de Deus no Egito. Em nome de que Deus? Ele falou, deixa eu me apresentar. Eu sou o Deus dos teus pais. Se você não quer em paternidade, querido, de Deus e paternidade espiritual, você não leu a Bíblia direito ainda. Ele, quando vai se apresentar, ele falou, eu sou o Deus dos teus pais. Ele falou, opa, pera lá, eu já ouvi falar. Ele falou, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou um Deus de Jacó. Em outras palavras, eu sou um Deus geracional. Eu sou um Deus que ele passa por gerações
cumprindo, aleluia, 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 aleluia. E quando todos falam a mesma linguagem, a linguagem do Pai passa para o Filho, que passa para o Neto, e aí nós vamos ver essas próximas gerações vivendo o profético, o apostólico, vivendo a ampliação, alargando as tendas, indo a lugares maiores que a nossa geração foi, assumindo cargos de liderança que a nossa geração não assumiu, assumindo o Supremo Tribunal para estabelecer justiça de Deus, assumindo prefeituras para cuidar de órfãos e de viúvas e parar de roubar dinheiro do contribuinte. Nós vamos ver essa geração fazendo tudo isso acontecer. Como? Quando nós entendermos que a voz de um precisa reverberar, encontrar ocasião no coração para que os projetos fluam em unidade. Vou acabar, peraí. E aí o que a gente não pode ter medo para fluir? A gente não pode ter medo de delegar a autoridade. Sabe por que algumas igrejas não vão avançar? Porque eles não delegam. Sabe qual foi a minha maior felicidade? Quando nós saímos de férias um ano. No primeiro ano que a gente saiu de férias, a gente teve que buscar metade da igreja. A gente estava 5 anos à frente do ministério, nunca tinha tirado umas férias. Quando a gente saiu, voltou, a pastora que a gente deixou estava surtada, coitada. Falou, ninguém me obedece, ninguém gosta de mim, coitada. Estava numa caverna ela. E tal. Outra coisa, pastor, foi todo mundo embora. Eu falei, não, a gente vai visitar, vai voltar e tal. Mas quando a gente saiu da igreja, de férias, e foi lá, se excluiu do grupo do Zap, para não saber de nada que estava acontecendo. Falei, não me manda e-mail. E quando eu saí, eu falei, eu vou. E não, vocês estão proibidos de morrer nesses 30 dias. Porque se morrer, eu não vou enterrar. Eu vou estar de férias. Quando a gente voltou, um monte de carinha nova, em um mês. Eu falei, uau. O maior prazer do líder é quando os seus liderados não precisam da sua presença para fazer o que precisa ser feito, porque ele está com a genética do pai nele. Uau! Uau! Sabe o que o profetão disse para Geazi? Não estava meu espírito contigo quando você foi? O espírito do pai sempre vai estar com o filho. Às vezes o filho não está com o pai, mas o espírito profético e apostólico do pai sempre vai estar com o filho. E aí o que acontece aqui? Eles estão delegando. Sabe o que Eliseu disse? Vai. Não é isso que Eliseu falou? Mas quem é filho quer sempre ter a segurança do pai, porque vai se dar ruim, como deu. Porque a gente delega. Agora pegue outro código aqui. Quem é líder precisa delegar, mas você não pode delegar autoridade sem supervisão. Você está me entendendo? Você está aí comigo, sim ou não? Você não pode delegar autoridade sem supervisão. Eu falo isso direto lá, não dá para delegar. Querido, a gente bate papo lá com o pessoal que cuida da administração da igreja, da parte financeira. Eu falo, queridos, eu estou contando só porque não é desconfiança, porque dinheiro não confia nem se desconfia. Dinheiro se conta. Confere. Não é confiança nem desconfiança, eu só estou conferindo. Não é que passou alguma coisa aqui, a gente consegue achar juntos. Você está comigo, sim ou não? Você delega a autoridade, mas você supervisiona. Ele falou, vai. Aí o filho, que já estava conectado com o pai, falou, o senhor não quer ir com a gente, não? Falou, então vamos. Desceu. Os filhos estão ali empreendendo, porque a ideia, quem tem a ideia precisa empreender. E no meio do caminho, o que acontece? Um problema. O machado cai. Salta do cabo. Pegou o machado emprestado, nem conferiu se estava com cunha. Ninguém vai saber o que é. Alguém sabe o que é a cunha aqui? Glória a Deus, o pessoal sabe o que é a cunha. Alguém não conferiu a cunha do machado. Não se corta mais nada sem conferir a cunha, porque senão você pode causar um acidente lenhando no meio do mato. Você pode matar um companheiro. Eu tenho um tio que teve um corte tremendo no peito por causa de machado. Porque saiu o machado. E quando ele está cortando, o machado cai. E quando cai o machado, só tinha um. Ele falou, meu senhor, o machado ainda era emprestado. A gente não tinha, agora ainda vai ter que fazer uma inteira para pagar. Aí o que acontece, queridos? Nós, pastores,
principalmente nós que estamos envolvidos na paternidade, na liderança, nós precisamos gerar intimidade com o sobrenatural, porque ultimamente tem pastores que têm desacreditado do sobrenatural. Eles acham que o sobrenatural foi para o tempo passado, que hoje não tem mais sobrenatural. Porque tem problemas que alguns liderados seus vão se meter, que só o sobrenatural vai arrancar ele de lá. E se você não tivesse acesso? E se você não for como era esse profeta Elias e como era Eliseu, que eram homens de oração, que subia o Carmelo e liberava decreto para chover ou para cair fogo. Ele que determinava a temperatura com a oração dele. E quando a chuva vinha, a chuva trazia prosperidade para a nação inteira. O profeta é o responsável de liberar. Por isso que nós precisamos entender o profético e a paternidade. É o pai que libera destino. O pai profético que libera prosperidade. Isso às vezes parece um palavrão e a gente fica... Porque distorceram tanto isso, quando a gente vai falar isso de forma bíblica, parece que a gente está acharcando alguém. Mas a palavra diz, crede no Senhor, estarás o quê? Seguro. A segurança está em crer no Senhor, mas a prosperidade está em levar fé no profeta. Crede nos seus profetas e... Porque é o profeta que libera decreto para soltar a chuva e vir a abundância sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E aí o que acontece? Rapidamente, Eliseu vai, tem essa iniciativa de ir, eles suam a camisa, eles trabalham, eles usam a ferramenta adequada, porque machado é para cortar lenha. Não adianta a gente descer para construir algo sem a ferramenta adequada. Isso é muito importante. Por isso que diz que eles estavam com machado. E machado era para cortar o quê? Lenha. Era para cortar viga. Não dava para cortar viga com faca de serra. As ferramentas, porque se você não tiver as ferramentas adequadas, tu pode ter um bom projeto, mas como é que você vai tocar sem as ferramentas? E aí o que acontece? Cada um de nós somos essas ferramentas. Não posso entrar nisso, meu Deus, deixa eu correr, eu preciso correr, pera lá. Nós precisamos, queridos, porque é essa estação que nós estamos entrando de Páscoa, é a estação de viver o sobrenatural. O que isso tem a ver? A gente precisa codificar os tempos, entender os tempos e as estações. Esse tempo é tempo do sobrenatural se manifestar. Esse tempo é tempo de transferência de riqueza. De um dia dormir necessitado, pobre, escravizado. E no outro dia sair para conquistar com todos os bens, com todos os espólios. De uma noite para outra, Deus pode virar tudo na tua vida. Você precisa acreditar. Mas como isso vai ser alcançado? Com alguém que entenda do sobrenatural para liberar decretos e comandos no sobrenatural. Foi isso que Moisés e Arão fizeram, liberaram decretos no mundo espiritual. Foi isso que um pai apostólico e profético estava na beira do rio. E quando ele olha, ele pega uma madeira, corta um galho. Eu fico imaginando, querido, galho, como é que galho vai fazer o machado flutuar? Não tem lógica. O machado soltou, era rio, era Jordão, era, então tinha correnteza. O machado cai aqui, quem pesca sabe disso. Tu joga a isca aqui, a isca sai andando. O machado cai. Eu falo, mas eu preciso saber o lugar da queda, porque é o lugar da queda que é o lugar do levante. Não interessa o que aconteceu depois da queda, mas é no lugar da queda que vai ter a restauração. A remissão para todo fracasso está no madeiro. Você não entendeu, eu vou falar de novo, você vai pegar o código. A remissão para todo fracasso está no madeiro. Ele pega o madeiro profético e coloca ali. Eu não imagino, eu não sei, se fosse eu faria assim. Querido, você já imaginou? O machado ouviu o comando profético, pelo amor de Deus. Que coração é esse duro de pedra que tu ouve comando profético e você não vai? Até o machado foi. Até o machado cedeu e tem gente ouvindo palavra, ouvindo comando profético e não se inclina. É dura cerviz, é um coração de pedra. Sabe o que acontece? Eu preciso submeter. Ah, isso é forte, eu vou findar. Preciso.
Meu Deus. Eu estou vendo coisas que foram perdidas sem a mínima possibilidade de retornarem. Filhos perdidos, casamentos perdidos, projetos perdidos, sonhos perdidos, que foram levados embora pela correnteza. Mas um comando profético numa estação profética vai trazer o que foi perdido de volta. Eu tenho muita dificuldade de estar sendo ministrado e se não começar a vir um profético desde o louvor, porque começa a destravar, querido. O louvor, quando começou aqui, eu falei, o culto hoje vai ser, porque o louvor já chegando no sobrenatural, no profético, rasgando, quebrando dimensão. Então, a atmosfera fica suscetível a acontecer o sobrenatural. Uau! E aí, você lidar com quem está acostumado com o profético, você sabe que as coisas vão acontecer e vão fluir. Ele coloca ali o madeiro para resgatar o que estava perdido. O madeiro é a restauração, o madeiro é a restituição do perdido, daquilo que não tem mais jeito. E aí ele coloca, o machado sobe, e quando o machado sobe, o trabalho prossegue. Porque outros sobrenaturais virão sobre a sua vida. Se coloca de pé, vamos embora. Eu vou encerrar para poder voltar outra vez. Se eu passo do horário, não me trazem mais. Alguém do louvor, venha para cá. Vamos fechar isso com uma palavra. Estou pontuando algumas coisas para o Senhor. Falei, eu não te pedi para ser pastor, Senhor. Eu não te pedi igreja, eu não te pedi rebanho. E agora olha só como é que estão as coisas. O meu púlpito era um púlpito grande assim, de madeira. E aí eu cortei uma foto da igreja da Lagoinha e eu colava assim embaixo para me motivar a pregar, porque a igreja só tinha 15 pessoas. Foi todo mundo embora, foi liderança, foi todo mundo embora. Eu falei, Senhor, se o Senhor não intervir. E aí nós começamos a entrar numa dimensão do sobrenatural. E daqui a pouco chega a primeira família, chega a segunda família, aí começa a chegar gente, começa a se converter, começa a vir jovens, e começa a ter um lado inteiro de jovens, e o Senhor começa a trazer de novo, trazer de novo, trazer de novo. Queridos, você precisa estar caminhando com alguém que entenda do sobrenatural, porque no dia de uma adversidade, ele não vai ter experiências para poder te tirar de lá. Como confiar a sua vida para alguém que vai te levar por um caminho se ele nunca passou por ele? Deus pega Moisés, tira Moisés da casa dele, do palácio, coloca 40 anos para Moisés fazer um estágio de 40 anos no deserto, conhecendo tudo de deserto, tendo habilidade no deserto. Ele passa 40 anos no deserto para depois conduzir um povo por mais 40 anos. Para o povo foi só 40 anos, para o líder foi 80 anos de deserto. 40 foi só de aprendizado, para aprender a lidar, saber onde tinha água, onde não tinha água, qual era o animal peçonhento. Que às vezes, sabe o que Deus faz? Deus primeiro testa na gente, para depois a gente aplicar no povo. Então nós, como líderes, temos momentos difíceis e ruins, sim. Não acredite nesse evangelho televisivo, amado, que é só vitória. A vitória vem, mas a vitória vem depois de você travar uma batalha e uma luta. Ninguém conquista a vitória sem ter brigado antes. Só quem tem bônus e derrota é o Bambam, filho. Só quem ganhou com derrota foi esse cara. Porque a gente ganha depois de batalhas e de vitórias. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, te assentará comigo no trono. Ao que vencer, eu darei vestes brancas. Ao que vencer, eu darei um novo nome. Até vencer, você vai ter que brigar. Mas você vai brigar ao lado de alguém que tem intimidade com o sobrenatural. Alguém que vai ministrar o machado e vai retornar aquele casamento falido, aquele casamento perdido, como a palavra profética vai voltar para o lugar. Aquela firma que não deu certo, a falência que você já
já colocou o teu CNPJ, Deus pode te dar, não, Deus vai te dar um outro empreendimento, Deus vai restaurar o que estava perdido, mas você tem que se alinhar com alguém que entenda do mundo sobrenatural, que entenda do profético, do apostólico, que ministre sobre a sua vida, dando destino aos teus projetos. Vamos adorar o Senhor.